Não me toque com suas mãos sujas, irmão. O homem riu empurrando Augusto Menezes em frente à rodoviária central. Até ontem ele possuía metade da cidade. Não sabia que duas meninas pequenas com um caderno estavam prestes a mudar seu destino. O banco de madeira rangeu quando Augusto Menezes se jogou nele. O terno, o mesmo que usara na assinatura do maior contrato de sua vida, apenas 3 manhãs atrás. Agora tinha manchas de óleo, poeira e algo mais escuro que ele preferia não nomear. Suas mãos tremiam, não de frio. À sua frente, a rodoviária central rugia com seu movimento eterno. Ônibus cruzando o calçamento, passos, malas, centenas de pessoas que passavam sem vê-lo. Ninguém parava, ninguém perguntava. Para o mundo, Augusto Menezes já não existia. Fechou os olhos. Por um instante sentiu o cheiro de couro novo e café importado. O aroma do escritório, que já não era seu, o fez abri-los novamente. Só havia calçamento cinza e uma pomba comendo migalhas a seus pés. Augusto Menezes, presidente do Grupo Menezes, repetiu em sussurros, como se dizer seu próprio nome pudesse lhe devolver algo. Não lhe devolveu nada. Levou a mão ao bolso interno. O relógio de ouro ainda estava lá. Ele o havia recebido anos atrás de seu pai, que o havia recebido do dele. Uma pequena fortuna no mercado, diziam os especialistas. Agora, sentado naquele banco, não era mais que um pedaço de metal que não podia trocar por um café. Com licença, uma moeda. Uma voz cansada se aproximou. Augusto levantou os olhos. Um senhor idoso com um paletó gasto lhe oferecia uma xícara vazia. O idoso o olhou. Olhou-o de verdade. Olhou-o bem e seguiu em frente sem lhe pedir nada. Foi aí que Augusto entendeu a profundidade real de sua queda. Até os que pediam já não lhe pediam. Uma risada cortou o ar. Não pode ser. Augusto, é você? O corpo de Augusto se tensou antes que sua mente pudesse processar a voz. Ele a conhecia. Conhecia-a muito bem. Fernando Loureiro avançou em direção ao banco com aquele sorriso que, por anos, Augusto havia confundido com lealdade. Terno impecável de alfaiataria fina, relógio novo no pulso, cabelo penteado para trás, como se nada no mundo pudesse despenteá-lo. E ao seu lado, de braço dado, rindo baixinho de alguma piada recente, Clara, sua ex-esposa, ou a que tinha sido esposa de Augusto até 2 noites atrás. Clara, ele murmurou. A palavra queimou em sua língua. Ela o olhou como se olha um volume na rua. Nem ódio nem piedade, apenas desconforto. Fernando, vamos, ela sussurrou. Vamos nos atrasar para o almoço. Mas Fernando não se moveu, tirou o celular do bolso, apontou. Espera, Clara. Isso o mundo tem que ver. Sorriu mostrando os dentes. O grande Augusto Menezes. O homem que me dizia que sem ele, eu não era nada. Olhe para você agora, irmão. Apenas olhe para você. Fernando, basta. A voz de Augusto soou rouca, quase irreconhecível. Basta. Fernando soltou uma gargalhada limpa. Quantas vezes você me disse basta, quando eu pedia para você me escutar? Quantas vezes você me calou diante do conselho? Você se lembra? Eu sim me lembro, Augusto. Lembro de cada uma. Alguns transeuntes começaram a parar. Outros também tiraram seus celulares. 3 ou 4 adolescentes formaram um semicírculo a poucos passos. Esse é o Menezes, ouviu um murmurar. O das notícias de ontem, o que perdeu tudo. O mesmo, o expulsaram do conselho. A esposa o deixou naquela mesma noite. Augusto baixou a cabeça, não por vergonha, por algo pior, pela confirmação de que já nada era privado, já nada era seu, já nada o cuidaria. Fernando se agachou à sua frente, perto o suficiente para que o celular captasse os 2 rostos. Eu te disse, Augusto. Eu te disse 1000 vezes. Sem o Loureiro, não há Menezes. Você acreditou que o gênio era você. E olhe para você, sentado em um banco com manchas no paletó. Sabe de uma coisa? Vou fazer algo bom por você. Tirou uma moeda do bolso, uma só. Deixou-a cair no chão junto ao sapato gasto de Augusto. A moeda quicou 2 vezes no calçamento. Para o seu café, disse Fernando, levantando-se. Que você aproveite o resto do dia, irmão. Clara já se afastava sem virar a cabeça. Fernando a seguiu mostrando-lhe o vídeo gravado, os 2 rindo. Alguns curiosos o seguiram, ansiosos para saber quem era aquele milionário caído. Um adolescente passou em frente ao banco e, sem parar, filmou o rosto de Augusto. Outro lhe disse, que pena do senhor, e seguiu em frente. Uma mulher jovem se aproximou apenas para tirar uma foto com ele ao fundo e foi embora rindo com sua amiga.
Augusto Menezes, que até 3 noites atrás assinava contratos de 9 dígitos, ficou sozinho no banco olhando aquela moeda no chão. Não a pegou, não por orgulho, por algo mais profundo. Pegá-la teria sido aceitar que essa era a nova medida de seu valor. Fechou os olhos outra vez. Desta vez permitiu-se respirar mal, fundo e mal, como se algo no peito tivesse se quebrado em silêncio. Os homens caem. O que importa é quem se aproxima quando estão no chão. Até aquela manhã, Augusto Menezes havia acreditado que esse pensamento era apenas uma frase bonita. Estava prestes a descobrir que era a única coisa certa. Senhor, a voz era pequena, tão pequena que a princípio Augusto acreditou que a estava imaginando. Senhor, o senhor está triste. Abriu os olhos. À sua frente havia uma menina pequena de cachos soltos e um laço no cabelo. Olhava-o com aqueles olhos enormes que só as crianças têm quando ainda não sabem que o mundo se quebra. Ao seu lado, idêntica, outra, mesmo vestido, mesmo laço, mesmo olhar. As gêmeas eram muito pequenas, de mãos dadas, uma um pouco mais alta que a outra, uma mais calada, a outra apertando contra o peito um caderno azul desgastado, coberto de fita adesiva, com as pontas dobradas de tanto ter sido aberto e fechado. Estou bem, meninas, Augusto conseguiu dizer. A voz saiu embargada. Vão com a mãe de vocês, por favor. Mas o senhor está chorando, disse a primeira, inclinando a cabeça. Não estou chorando. Sim, sim, está. Insistiu a segunda com aquela teimosia amável que só as crianças honestas têm. Mamãe diz que quando alguém tem os olhos assim tão brilhantes, está chorando por dentro. Augusto sentiu que algo que estava endurecido desde muito antes de sua queda, começava a se quebrar de verdade. Como vocês se chamam? Perguntou, mais para conter o tremor em sua garganta do que por curiosidade. Eu sou Valéria, disse a do caderno. Eu sou Vitória, disse a outra. Mas todos nos confundem, acrescentou Valéria. Mamãe nunca, corrigiu Vitória. Mamãe sempre sabe. As duas assentiram ao mesmo tempo com a mesma seriedade. Augusto, sem perceber, sorriu pela primeira vez em 72 horas. Foi um sorriso pequeno, frágil, quase uma cãibra, mas foi um sorriso. Valéria, a do caderno, deu um passo à frente, enfiou uma mão no bolso de seu vestido e tirou algo, uma bala de morango com a embalagem um pouco amassada. Tome para o senhor não ficar mais triste. Augusto olhou a bala, depois a menina, depois a bala outra vez. Até aquela manhã, seu mundo era feito de valores de 9 dígitos, contratos blindados e assinaturas que abriam cofres. Naquela manhã, uma menina pequena lhe oferecia uma bala de morango porque pensava que ele estava triste. Era de longe a coisa mais cara que alguém lhe havia dado em toda a sua vida. Levou um instante completo para conseguir estender a mão para recebê-la. Quando o fez, seus dedos roçaram nos dedos de Valéria, pequenos, quentes, levemente pegajosos. Obrigado, sussurrou. Obrigado, Valéria. Se a mim não der obrigado, protestou Vitória, franzindo a testa. Também a você, Vitória. Obrigado. É que a bala era das duas, esclareceu Vitória, jamais satisfeita. Íamos dividi-la, mas o senhor está mais triste que nós. Meninas, a voz que cortou o ar agora não era cruel. Era de mulher, era de mãe e trazia dentro todos os tons do medo materno quando um filho se afasta em um lugar público. Valéria, Vitória, venham aqui agora mesmo. Uma mulher corria em direção ao banco. Uniforme de faxineira, mãos vermelhas de água fria, cabelo preso apressadamente, a pele cansada de quem vive o dia desde muito antes que os outros. As duas meninas se viraram imediatamente e disseram juntas com a inocência perfeita de quem não entende o problema. Mamãe, não fizemos nada, só demos uma bala a ele. A mãe chegou ao banco respirando rápido. Tomou a mão de cada gêmea com suas 2 mãos, uma de cada lado, protegendo-as com o corpo inteiro. Só então levantou os olhos para olhar o homem do banco e ficou muito quieta. Augusto a olhou também. Por um instante, a mulher não respirou. A mão se tensou no ombro de Vitória. Algo em seus olhos se agitou, como quando um vento forte cruza por dentro de uma casa fechada. Desculpe, senhor, disse finalmente baixando o olhar. As meninas não quiseram incomodá-lo. Não me incomodaram, respondeu Augusto com voz ainda rouca. Houve um silêncio. Demasiado silêncio. A mulher demorou um segundo a mais para olhá-lo. Apenas um segundo. Mas esse segundo disse mais coisas que qualquer palavra. Vamos, meus amores. Mamãe tem que voltar ao trabalho. Mas mamãe, começou Valéria. Agora, filha, por favor. A mãe deu meia volta puxando suavemente as mãozinhas.
As gêmeas a seguiram sem discutir, mas Valéria se virou uma última vez. Segurava o caderno azul contra o peito. Levantou-o um pouco, como mostrando, como dizendo adeus com ele. Mamãe, disse de repente parando. Mamãe, ele é o do desenho. A mãe ficou congelada no meio de um passo. Como você diz, minha vida? O do desenho, mamãe. O que o papai desenhou. Vitória assentiu atrás com a mesma seriedade de antes. É ele, mamãe. É a mesma cara. A mulher do uniforme de faxineira fechou os olhos um segundo. Só um. Quando os abriu, tinha a cara endurecida por algo que não era raiva. Era medo, mas um medo profundo, velho, que ela conhecia bem e que agora estava sentado bem na frente dela, em um banco com manchas no paletó. Vamos, disse, já quase sem voz. Vamos já, meninas. Puxou as duas ao mesmo tempo e as afastou depressa. Mas Valéria, na pressa, tropeçou. O caderno azul se soltou de seus braços, caiu no calçamento aberto com as folhas mostrando o que tinham dentro. Meu caderno. Depois, filha, eu te compro outro. Mas é do papai. Eu disse depois. A mãe a levou quase carregando. Vitória olhou por cima do ombro para Augusto e moveu os lábios sem som. Sinto muito. E desapareceram entre a gente. O caderno ficou no chão aberto. Augusto Menezes, com a respiração já diferente, levantou-se do banco. Custou. Doíam-lhe as pernas como se estivesse séculos sem movê-las. Caminhou os 3 passos que o separavam do caderno e agachou-se para pegá-lo. A página aberta tinha um desenho feito a lápis com a mão firme de alguém adulto que sabia desenhar. Um homem. Um homem com paletó e gravata. O rosto redondo, os olhos cansados. O rosto de Augusto. Abaixo do desenho, em letra pequena e cuidada, alguém havia escrito: O homem que me salvou a vida. Algum dia minhas filhas vão lhe agradecer por mim. E abaixo da frase, uma data escrita com esmero. Uma data que Augusto Menezes reconheceu no instante. Era a data daquele amanhecer. Fazia já muitos anos, em que um rapaz desconhecido havia batido à sua porta pedindo trabalho. Só 2 pessoas no mundo deveriam saber essa data exata. Uma era ele. A outra havia desaparecido sem deixar rastro anos atrás. Ninguém tinha tido notícias, nem uma carta, nem uma ligação, nada. As mãos começaram a tremer de verdade. Não de frio, não de fome, de algo muito mais antigo. Não pode ser, sussurrou. Virou a página, e outra, e outra. Havia mais desenhos, mais frases. Uma delas, escrita na margem com a mesma letra cuidada. Tinha apenas 5 palavras. Se algo me acontecer, o loureiro. Augusto sentiu o calçamento se mover sob seus pés. Levantou os olhos para a multidão. Procurou entre as pessoas. Viu o uniforme de faxineira se afastando em direção à entrada lateral da estação, as 2 pequenas trotando para alcançar a mãe. Até 5 minutos atrás, Augusto Menezes acreditava que havia perdido tudo em sua vida. Acabara de descobrir que estava há anos sem saber o que de verdade havia perdido. Augusto se levantou com dificuldade. Os ossos lhe pesavam, mas segurava o caderno com as 2 mãos, como quem segura a única pista que lhe resta na vida. Caminhou em direção à entrada lateral. A estação inteira cheirava a café barato e a metal frio. A gente o olhava com aquela mistura de pena rápida e pressa mais forte. Ninguém parava. Espere, murmurou, por favor, espere. Mas a mulher do uniforme já havia desaparecido por um dos corredores de serviço. Esses corredores que a gente comum não nota, os que estão atrás das portas que ninguém usa. Augusto entrou sem permissão. Um funcionário o viu. Gritou algo. Augusto não escutou. Caminhava com o caderno apertado ao peito, como se fosse uma peça pequena e sagrada que podia quebrar se a soltasse. Passou junto a um quarto de serviço, um carrinho de limpeza vazio. A mulher não estava. Passou outro corredor, outro, e então escutou a voz. Mamãe, mas por que estamos correndo? Era Vitória. Augusto a reconheceu na hora, porque a mamãe disse, filha, mas o senhor estava triste. Filhinha, escuta bem, não voltem a falar com estranhos. Me entenderam? Por favor, olhem para mim. Nunca. As vozes vinham de um quartinho ao fundo, uma porta entreaberta. Augusto se aproximou devagar. A mulher estava ajoelhada em frente às suas 2 filhas, ajeitando um laço torto em Valéria, as mãos vermelhas, o rosto lavado de cansaço. As meninas a sentiam com aquela seriedade infantil que é mais profunda que qualquer juramento. Augusto ficou parado na porta. Senhora, disse com a voz embargada. Ela se levantou como se tivesse escutado um trovão. Colocou-se entre Augusto
e as meninas com as duas mãos estendidas para trás, protegendo-as. Saia daqui, disse. A voz era baixa, mas a voz era de ferro. Saia agora, só quero devolver isto. Augusto levantou o caderno. Sua filha o deixou cair. Deixe aí e vá embora. Senhora, por favor. Eu disse para ir embora. As mãos dela tremiam. Por favor, não se aproxime mais. Augusto deixou o caderno sobre uma cadeira velha que havia junto à porta. As gêmeas o olhavam por trás das pernas de sua mãe. Valéria espiou a cabeça, levantou uma mãozinha como dizendo, olá outra vez. A mãe a puxou suavemente para trás. Esse desenho, murmurou Augusto. Esse desenho sou eu. Ela fechou os olhos um instante. Quando os abriu, em seus olhos não havia raiva, havia medo, um medo cansado, velho, que ela havia aprendido a carregar como se carrega uma sacola pesada todos os dias. Por favor, disse ela, quase em súplica agora. Por favor, não as meta nisso. São meninas. São só meninas. Metê-las em quê, senhora? Ela abriu a boca, fechou, levou uma mão à testa, tomou ar. No que quer que o senhor esteja fazendo aqui, disse. No que quer que o senhor veio buscar. Eu não tenho nada a ver. Minhas filhas não têm nada a ver. Eu trabalho, limpo e vou para casa. Nada mais. Eu não estou buscando nada, senhora. Eu só. Cavalcanti. A voz que cortou a conversa vinha do corredor, pesada, fria. Uma mulher apareceu no umbral, paletó cinza de supervisora, identificação pendurada no pescoço, rosto seco de quem fez da dureza um trabalho. Cavalcante. Yolanda encolheu-se antes de virar. Sim, dona Hortência. O que este senhor faz na área de serviço? Não, dona Hortência, ele. Você está conversando com clientes em horário de trabalho. De novo tenho que te explicar as normas? Não, dona Hortência, não é. E você tem as meninas aqui dentro, Cavalcante? Eu te disse na semana passada, as meninas não entram nas áreas de serviço. Já falamos sobre isso. As gêmeas se apertaram. Vitória chupou o dedo, algo que não fazia há meses. Valéria olhava para o chão. Dona Hortência, não tinha com quem deixar, las hoje. Minha vizinha ficou doente. Esse não é meu problema, Cavalcante. Meu problema é que você está aqui para trabalhar, e se não pode, há 100 mulheres lá fora esperando. Augusto sentiu algo subir do estômago até a garganta. Não era fome, era algo mais. Algo que não se lembrava de ter sentido nunca. A raiva de presenciar uma crueldade pequena, gratuita, doméstica. Com licença, senhora. E o senhor? Hortência virou-se para ele como se só agora o visse. O senhor sai daqui. Esta é área restrita. Passageiros não entram. Ela o olhou de cima a baixo. O paletó manchado, os sapatos sem brilho, a barba de 3 dias. E já temos bastante com os que dormem lá fora, as cabeças, alguns curiosos espiando, risadas pequenas, murmúrios. Senhora, insistiu Augusto, recuperando um pouco de sua voz antiga. Eu só estava entregando algo a esta mulher. Sua filha o havia deixado cair. Eu não falei com o senhor. Eu mandei sair. Yolanda fez um gesto rapidíssimo a Augusto com os olhos. Só um gesto. Mas Augusto entendeu. Saia, por favor. Saia agora. Augusto retrocedeu um passo. Depois outro. Mas antes de cruzar a porta, escutou uma nova voz. Uma voz que conhecia muito bem. Uma voz que 5 minutos antes havia deixado cair uma moeda no chão do calçamento. Mas o que temos aqui? Fernando Loureiro estava parado na porta, as mãos nos bolsos do terno fino. Aquele sorriso que já não enganava ninguém, e que, no entanto, continuava exibindo como um troféu. Augusto Menezes, no quarto da faxina, disse, elevando a voz para que se escutasse até o final do corredor. Eu disse, irmão, eu te disse que você ia aprender a estar no lugar que te corresponde. E olhe para você. Já começou. Hortência o olhou com curiosidade nova. Yolanda retrocedeu um passo. As gêmeas se agarraram ao uniforme da mãe. Fernando entrou no quarto sem ser convidado. Acomodou-se como se tudo fosse seu. E a senhora, disse a Hortência com tom profissional, tirando um cartão da carteira. Agradeço o seu trabalho. Eu sou agora o novo presidente do Conselho do Grupo Menezes, ou como quer que se chame agora. Esse homem que vê aí já não representa nada. Se voltar a entrar em propriedades públicas ou privadas que tenham trato conosco, me ligue pessoalmente. Eu saberei o que fazer. Desculpe, senhor. O senhor diz que... Digo que este senhor está tentando se aproveitar de gente humilde. É um caído, entende? Um caído pode ser perigoso, sobretudo com mulheres com meninas pequenas. Yolanda empalideceu. Fernando olhou Augusto nos olhos, e desta vez o sorriso se foi.
Desta vez foi outra coisa. Eu te prometo uma coisa, Augusto, e a prometo aqui diante de todos para que depois não diga que eu não te disse. Tirou o celular, ativou o vídeo. Eu vou fazer seu nome desaparecer. Não vou parar até que o último jornal deste país escreva que você nunca existiu. E se você acha que sua salvação vai vir de uma faxineira com suas 2 filhinhas, você se engana mais profundamente do que já se enganou. Me ouviu, irmão? Mais profundamente. Apagou o vídeo. Guardou-o. Que tenha um bom dia, senhora supervisora. Bom dia também, dona Cavalcante. E saiu. O quarto ficou em um silêncio estranho. O tipo de silêncio que fica depois de um trovão. Hortência olhou Yolanda com os olhos semicerrados. Depois Augusto. Depois o caderno azul sobre a cadeira. Cavalcante. Sim, dona Hortência. Termine seu turno e passe na sala de pessoal antes de ir. Dona Hortência, por favor. Termine seu turno. Hortência saiu. Augusto ficou parado sem saber onde colocar o corpo. Yolanda pegou o caderno com mãos rapidíssimas. Tomou as meninas pela mão. Vá embora, por favor. Eu lhe peço, por minhas filhas. E saiu pela outra porta do quarto sem virar a cabeça. Augusto ficou sozinho naquele quartinho sem janelas. O cheiro de desinfetante, a luz amarela da lâmpada, uma cadeira e nada mais. Saiu da estação caminhando como um sonâmbulo. O sol lhe golpeou o rosto sem piedade. Cruzou o calçamento sem saber para onde ir. A moeda de Fernando já não estava no chão. Alguém a havia pegado. Para outro. Sentou-se outra vez no banco. O mesmo banco. Não tinha para onde mais ir. Não tinha nada. Fechou os olhos. Filho, eu lhe trouxe um café. Augusto abriu os olhos devagar. Um senhor idoso estava parado à sua frente. Vestia um paletó de tecido velho, gorro escuro, e segurava 2 cafés de papelão nas mãos. Tinha o rosto marcado pelo sol, os olhos azuis muito claros, e um sorriso pequeno sem esforço. Está quente ainda. Acabei de fazer. Tome. Eu sei que o senhor não vai aceitar, por isso digo que já está feito. Se não tomar, tenho que jogar fora. E não gosto de jogar café fora. Augusto recebeu o papelão, queimou os dedos um pouco. Era um calor honesto. Obrigado, murmurou. Eleutério Figueiredo. Para servi-lo. O idoso sentou-se na outra extremidade do banco sem pedir permissão, mas sem invadir também. Tenho o quiosque da entrada lateral. Levo 40 anos nesta estação. Vi entrar e sair muita gente. Mas poucas coisas como as de hoje. Augusto bebeu um gole. O café estava simples, mal feito, ardente. Era o melhor café que havia tomado em anos. Seu Eleutério, eu não. Não precisa me explicar nada. Eu sei quem o senhor é, senhor Menezes. Augusto levantou os olhos devagar. Conheci seu pai, disse seu Elo, olhando para os ônibus. Há muitos anos, quando era ainda jovem e caminhava por aqui cada manhã. Era um bom homem, seu pai, com os pés no chão. O senhor herdou muito? Demais, suponho. Às vezes, filho, reflete muito é a pior desgraça que pode acontecer a um homem. Porque ele acredita que o mundo se ganha sozinho e se esquece que se ganha caminhando devagar, cumprimentando a gente. Augusto assentiu. Havia na voz do idoso uma autoridade gentil que não esperava escutar nunca mais em sua vida. Seu Eleutério, diga-me, filho, aquela senhora, a senhora Cavalcante, o senhor a conhece? Seu Eleutério sorriu um pouquinho, um sorriso cansado, um sorriso de quem sabe muitas coisas que não diz. Eu a conheço bem desde que chegou a esta cidade com 2 bebês nos braços e os olhos vermelhos de não dormir. E conheci também anos atrás, antes dela, um rapaz que costumava vir aqui todos os amanheceres para ler um livro antes de ir bater nas portas das grandes empresas. Um rapaz com um caderno azul sempre na mão. O caderno lhe soa familiar, senhor Menezes? Augusto sentiu a mão tremer no café. Seu Eleutério, esse rapaz se chamava João. João Cavalcante. O nome caiu no banco como uma pedra jogada na água parada. Augusto Menezes o recordou no instante. Recordou-o com uma clareza que não tinha tido em anos. Um amanhecer de fazia já muito. Seu escritório novo, sua empresa nova, tudo novo. Um rapaz magro, mal vestido, mas limpo, parado na porta, um caderno azul debaixo do braço. Bom dia, senhor Menezes. Sei que não tenho diploma universitário, mas sou bom com números. Peço apenas uma semana. Se não servir, vou embora sem discutir. Augusto lhe havia aberto a porta por uma semana. Esse rapaz descobriu em uma semana um erro de cálculo que economizou à empresa 3 meses de perdas, depois 2 semanas, depois 2 anos, depois 10. João Cavalcante terminou sendo seu contador de confiança.
o que assinava os balanços, o que sabia onde estava cada centavo, até o amanhecer em que não chegou ao trabalho. A empresa inteira disse que ele tinha levado um dinheiro, murmurou Augusto, mais para si mesmo do que para seu Eleutério, que era uma fraude, que era um ingrato. E o senhor acreditou na empresa, filho? Acreditou em Fernando Loureiro, que era o primeiro a repetir isso em cada reunião. Ah, seu Eleutério bebeu de seu café devagar, como quem tem tempo. E acreditou por quê? Augusto ficou calado. Buscou a resposta. Não a encontrou. Porque não quis pensar mais nesse rapaz, disse finalmente. Porque me doía, porque era mais fácil odiá-lo do que sentir sua falta. Isso, filho, eu entendi isso na sua idade também, mas já estou velho e aprendi algo. Convém saber agora, antes que seja tarde. O quê? Que quase sempre o homem que mais insiste em culpar o outro é o que mais precisa se esconder. Augusto fechou os olhos. Seu Eleutério levantou-se, deixou a mão brevemente sobre o ombro de Augusto e caminhou de volta ao seu quiosque. Antes de ir, disse algo mais. Se quiser, filho, esta noite pode dormir no quartinho de trás do quiosque. Há anos que não o uso. Tem um colchão limpo e uma chave. A chave é sua até que decida o que vai fazer. Seu Eleutério, eu não diga nada ainda. Apenas sente-se, beba seu café e abra esse caderno. Olhe-o bem. As coisas importantes nunca se veem na primeira tentativa. E foi-se. Augusto bebeu e abriu o caderno. A primeira página tinha um desenho menor, uma casa modesta, 2 berços juntos, uma mulher sentada em uma cadeira carregando 2 bebês ao mesmo tempo. Abaixo uma frase, meu mundo inteiro, em um só abraço. A segunda página tinha números. Filas e filas de números, contas com somas e subtrações. À primeira vista pareciam tarefas escolares de crianças grandes, mas Augusto, que levava 30 anos lendo balanços, viu na hora o que de verdade eram. Eram movimentações bancárias, movimentações disfarçadas, codificadas com pequenas somas que não significavam nada separadamente, mas que juntas formavam padrões, padrões de transferências, padrões de contas paralelas. A empresa havia tido uma suspeita anos atrás de um grande desvio. Augusto recordava a auditoria, recordava as semanas de revisão, recordava que nada conclusivo foi encontrado. João Cavalcante sim havia encontrado algo, e o havia escrito ali em um caderno de criança onde ninguém iria procurar nunca. A terceira página tinha uma foto colada com fita, uma foto de João, jovem, sorrindo de pé junto a Yolanda. Ela ainda não tinha as mãos vermelhas. Ele tinha aquela expressão de homem que está vendo o futuro inteiro pela primeira vez. E na borda da foto, rabiscado à mão, outro nome, outra advertência. FL, contas na Suíça. Se algo me acontecer, está tudo aí. Augusto sentiu um suor frio percorrer-lhe as costas. Virou a 4ª página e a 5ª e a 6ª. Na 7ª havia uma carta dobrada, pequena, dirigida com uma letra polida. Para minhas filhas, para quando estiverem grandes e quiserem saber por que o papai não estava. Augusto fechou o caderno. Não tinha direito de ler aquilo. Ficou um bom tempo olhando o calçamento, olhando as pessoas passarem, pensando em coisas que nunca havia pensado. Em como Fernando, depois do desaparecimento de João, havia começado a assumir mais responsabilidades. Em como nos anos seguintes Fernando havia se tornado o homem indispensável. Em como, há 2 noites, na reunião do conselho, fora Fernando quem apresentara as provas falsas, os contratos manipulados, os e-mails inventados que mostravam Augusto recebendo dinheiro ilegal, em como Clara, sua esposa, estivera todo esse tempo, sem que ele notasse, almoçando em restaurantes com Fernando, em como, por anos, havia sido um homem em uma jaula sem grades. Augusto Menezes deixou o café no banco e levantou-se pela primeira vez em 72 horas. Não estava pensando no que havia perdido, estava pensando no que tinha que fazer. Aquela noite dormiu no quartinho atrás do quiosque, onde seu Eleutério lhe havia deixado uma manta limpa e uma lâmpada que se acendia com uma cordinha. O colchão tinha cheiro de umidade, mas estava seco. Para Augusto era um palácio. Não dormiu muito. Passou a maior parte das horas com o caderno aberto sobre as pernas, decifrando os códigos de João. As pequenas somas eram datas, os produtos eram valores, as subtrações indicavam transferências para fora. Cada desenho das meninas, misturado entre as páginas, escondia debaixo uma chave numérica. João havia sido mais brilhante do que Augusto soubera apreciar e havia sido muito mais leal. Quando saiu do quartinho, a manhã estava apenas começando.
A cidade cheirava a padaria e a fumaça de carro frio. Augusto caminhou até o quiosque. Seu Eleutério já estava ali abrindo as caixas dos jornais. Dormiu, filho, o suficiente. E o que pensa fazer? Tenho que falar com a senhora Cavalcante, mas primeiro preciso de um favor. Preciso de uma ligação. Seu Eleutério lhe passou o telefone velho do quiosque. Augusto discou um número que não havia discado em 3 dias. Um número que já não era seu, mas que sabia de cor. Horácio, bom dia, atendeu ao segundo toque. Quem é? Sou eu, Horácio. Silêncio. Depois uma respiração. Augusto, que bom saber que você está vivo. Eu te liguei 1000 vezes. Mudei de número. Tive que... Horácio, preciso te ver hoje. Augusto, eu te acreditei desde o primeiro momento. Se precisar de um advogado. Preciso do melhor advogado que eu conheça e do amigo mais velho que eu tenho. Preciso dos dois. Mas mais do que isso, preciso que você acredite em mais uma coisa. Mais uma, Horácio. Diga. João Cavalcante nunca roubou nada. Fernando Loureiro o enterrou. E tenho como provar. Horácio demorou 3 segundos para responder. Mas quando fez, Augusto soube que tinha um aliado. Diga-me, onde você está? Estou indo agora mesmo. Augusto desligou. Seu Eleutério sorriu. Café, filho, antes que chegue. Café, seu Eleutério. Mas desta vez eu convido. Essa é a primeira boa notícia que escuto em anos. Horácio Mendes chegou 30 minutos depois. Era um homem mais velho que Augusto, careca, gordinho, com aqueles olhos cintilantes dos advogados que se apaixonam por casos impossíveis. Trazia uma maleta de couro gasta e um sorriso de ferro. Sentou-se no banco junto a Augusto. A ver, me conte tudo. E comece pelo princípio. Augusto começou pelo princípio. Contou sobre João anos atrás. Contou sobre o desaparecimento. Contou como Fernando havia instalado a versão da fraude. Contou sobre a reunião do conselho de 3 noites atrás, os e-mails em que ele mesmo havia acreditado. Contou sobre a moeda no chão e mostrou o caderno. Horácio passou cada página devagar. Seus dedos grossos, profissionais, não tremiam, mas seu rosto mudou pouco a pouco. Quando chegou à página das contas na Suíça, levantou os olhos. Augusto. Sim, isso. Se o que está aí é real, não é só recuperação de sua empresa. Isso é cadeia para Fernando Loureiro. Eu sei, mas também é muito perigoso. Se Fernando fez tudo isso, já está movendo coisas, contas, documentos, testemunhas. Por isso preciso me mover rápido. Precisa de alguém de dentro, alguém que possa confirmar as movimentações do caderno com os registros oficiais. Tenho alguém. Quem? A esposa de João. Ela deve saber mais. Deve saber onde João está. Horácio hesitou um instante. Augusto, se ela desapareceu com as filhas e não quer falar com você, há uma razão. E a razão pode ser que ela também não sabe. Pode ser que ela esteja acreditando todos esses anos que o marido foi embora voluntariamente. Augusto sentiu um soco em algum lugar interior. Então ela merece saber a verdade antes de qualquer um. Você tem razão, mas não pode ir como foi ontem. Não com paletó manchado, não com desespero. Você vai ir como Augusto Menezes, o homem que o marido dela respeitou. E você vai ir para pedir, não para exigir. Horácio pegou o telefone. Eu te trago roupa limpa, te levo a um hotel para tomar um banho, e enquanto isso, minha equipe começa a verificar o do caderno. Horácio, diga-me. Fernando tem contatos em todos os lugares. Tenha cuidado. Eu sou advogado desde antes que Fernando Loureiro soubesse amarrar os sapatos. Não se preocupe comigo. Você se preocupe com uma só coisa. Que quando falar com essa mulher, fale como homem. Como homem, Augusto, sem terno de grife, sem mesa de escritório, sem nada que te separe dela. Augusto assentiu. Enquanto Horácio falava ao telefone organizando a operação, Augusto olhou para a entrada da estação. Pensou em Holanda, pensou em Valéria e Vitória, e pensou pela primeira vez com honestidade em João Cavalcante, no rosto que aquele rapaz tinha parado em sua porta, na forma como dizia senhor, sem servilismo, só com respeito, nas vezes em que havia ficado até tarde corrigindo balanços alheios, no dia que lhe havia dito sorrindo, Senhor Menezes, minha esposa vai ter gêmeas, em como Augusto, naquele mesmo dia, não havia levantado os olhos dos papéis para felicitá-lo. Só havia dito, que bom, João, e havia continuado assinando. Augusto Menezes, sentado no banco de uma estação, compreendeu que havia sido um homem rico durante anos, mas havia sido um homem pobre durante muito mais tempo do que sabia. Naquela mesma tarde, já com roupa limpa,
Augusto voltou à estação, não ao banco, ao corredor lateral, onde sabia que Yolanda iria sair quando terminasse seu turno. Seu Eleutério o viu passar e fez-lhe um pequeno sinal com a cabeça. Tranquilo, filho, tranquilo. Augusto esperou 1 hora, quase 2. Tomava ar profundo cada vez que passava alguém que não era ela, e então apareceu. Yolanda saiu com sua bolsa no ombro, as gêmeas tomadas de cada mão, os 3 caminhando com a pressa das pessoas que não têm dinheiro para perder um ônibus. As meninas viram Augusto antes dela. É o senhor da bala. Mamãe, mamãe, é ele. Yolanda levantou a vista e quase parou abruptamente. Apertou as mãozinhas das filhas, mas não saiu correndo. Não desta vez. Senhor Menezes? Senhora Cavalcante, eu lhe disse para se afastar. Eu sei, e lhe peço perdão. Augusto tirou algo do bolso, estendeu. Era uma só folha dobrada em 4, uma página fotocopiada do caderno. Não vim incomodá-la, vim lhe dar isto. Ela não a pegou. É a página dos números, continuou ele em voz baixa. João deixou provas do que Fernando Loureiro fez. Eu acreditei no que Fernando me disse sobre seu esposo há muitos anos, e por isso, durante todo este tempo, seu esposo carregou sozinho um nome que não lhe correspondia. Yolanda respirava muito rápido. Eu lhe peço, senhora Cavalcante, que me deixe consertar o que eu quebrei. Não por mim, por João. As gêmeas olhavam para cima, para a mãe, sem entender. Mamãe, o que está acontecendo? Mamãe, o senhor está triste de novo. Yolanda se agachou em frente às filhas. Ajeitou-lhes os laços um por um. Deu um beijo em cada uma na testa. Meus amores, mamãe vai falar 2 minutos com o senhor. Fiquem aqui junto à parede sem se mexer. Me prometem? Eu prometo, mamãe. Eu prometo, mamãe. Yolanda se levantou. Caminhou 3 passos longe das meninas. Augusto a seguiu. Fale rápido e fale claro. Senhor Menezes, porque minhas filhas não merecem que a mãe delas esteja chorando outra vez na rua. João não roubou nada. Isso eu já sabia. Eu sei desde há 5 anos. O senhor sabe? Eu soube na noite em que ele não chegou em casa. Eu soube porque meu marido era incapaz de roubar. Mas a empresa inteira disse o contrário. Sua empresa. O senhor disse o contrário. E ninguém escutou uma mulher jovem com 2 bebês gritando que seu marido era inocente. Ninguém. A Augusto se quebrou algo dentro. Algo que já estava muito quebrado e que se quebrou um pouco mais. Eu acreditei em Fernando. E isso é a pior coisa que fiz na minha vida. Acreditou ou lhe convinha acreditar? Augusto baixou a cabeça. As 2 coisas, senhora. Pela primeira vez, Yolanda o olhou sem medo. Olhou-o com uma raiva limpa, longa, antiga. Meu marido o respeitava como a um pai. Quando chegou em casa com a notícia do primeiro ascenso, me disse: Yola, ele é um bom homem. Não é como dizem, é só um homem cansado. Isso ele me disse. E eu acreditei. Por isso, quando disseram o da fraude, eu ri de pura raiva. Mas minhas 2 filhas não riram, senhor Menezes. Minhas 2 filhas cresceram sem saber onde estava o pai delas. A senhora sabe onde ele está, senhora. Yolanda fechou os olhos. Quando os abriu, havia uma lágrima escapando pela têmpora. Não a limpou. Não sei. Há 5 anos que não sei. Não tem nenhum contato. Uma carta, senhor Menezes, uma só. Chegou 4 meses depois que ele desapareceu. Sem remetente, dizia apenas 3 frases. Estou bem. Não me procurem. Cuidem do caderno azul. Algum dia alguém virá por ele. Augusto levou a mão ao peito. Eu esperei 5 anos, senhor Menezes. 5 anos de limpar pisos para alimentar minhas filhas. 5 anos sem saber se meu marido está vivo. 5 anos acreditando que o dia em que alguém viesse pelo caderno, as coisas iriam mudar. Yolanda, não me chame pelo meu nome ainda. Isso se ganha. Tem razão. Desculpe. Eu vou lhe acreditar uma vez. Uma só. Se o senhor me demonstrar que este homem, este Loureiro, vai pagar de verdade pelo que fez a minha família, eu o ajudo. Mas se isto é um jogo, se isto é um de seus negócios, se vocês, os ricos, estão limpando a cara com a história de uma faxineira com 2 filhas, eu vou lhe dizer uma só coisa. Diga-me que vá embora da minha vida hoje mesmo e não volte nunca mais, nem sequer a essa estação, porque eu juro que minhas filhas não vão perder mais nada por culpa de um homem como o senhor. Augusto assentiu. Eu lhe dou minha palavra, senhora Cavalcante. E sei que minha palavra já não vale o que valia, mas desta vez vou defendê-la até o final. Yolanda respirou fundo. Olhou para as filhas que esperavam quietas como soldadinhas. Olhou outra vez para Augusto. Está bem. O que o senhor precisa? Preciso que me deixe falar em seu nome e no de João, frente à imprensa,
frente ao conselho, frente a Fernando Loureiro. Quando? Em 3 dias. Em 3 dias eu trabalho turno dobrado. Eu me encarrego de sua jornada, senhora, se me permite. Yolanda hesitou. Eu não aceito presentes. Não é presente, é justiça atrasada. 5 anos. Houve uma pausa muito longa. E então Yolanda disse algo que Augusto não esperava. Eu vou lhe pedir uma coisa, senhor Menezes. Peça que quando tudo isso terminar, se o senhor ganhar, se perder, se o que acontecer, o senhor não volte a olhar minhas filhas com a mesma cara com que as olha agora. Por quê? Porque o senhor as olha como se fossem sua salvação. E minhas filhas não são a salvação de ninguém. São só 2 meninas e precisam viver como meninas. Augusto assentiu devagar. Essa frase ia ficar gravada para sempre. Tem razão, senhora. Não vou voltar a olhar. Las assim. Bem, obrigado, Yolanda. Ela desta vez não o corrigiu. Caminhou de volta às filhas, tomou-as pela mão e desapareceram entre a gente em direção ao ônibus. Augusto ficou parado no meio do calçamento com a respiração estranha, sentindo que pela primeira vez em muitos anos estava caminhando para algo e não fugindo de algo. Naquela mesma noite, no escritório emprestado de Horácio Mendes, Augusto sentou-se em frente a 3 telas de computador. Horácio havia convocado seu sobrinho, um jovem analista financeiro chamado Ivan Bragança, que tinha a fama de poder ler balanços escondidos, como outros leem o jornal. Ivan tinha o caderno aberto ao lado do teclado. As cifras de João, codificadas com pequenas somas, agora estavam sendo cruzadas com as movimentações oficiais das contas do Grupo Menezes durante os últimos 10 anos. Tio, disse Ivan sem levantar a vista. Isso é requintado. Requintador. Quem escreveu isso era um gênio. Olhe isso. Cada desenho de menina que aparece no caderno, cada flor, cada sol, cada casinha, está marcando uma transação, e a posição da assinatura do desenho te diz a data aproximada. É um sistema. E o que encontraram? Já estamos cruzando, mas à primeira vista há um padrão claro. De tempos em tempos, durante pelo menos 10 anos, pequenas quantias saíram de várias contas operacionais para uma conta intermediária. Essa conta intermediária depois transferia o total para uma conta na Suíça. Em nome de quem está a conta na Suíça? Ivan sorriu. Um sorriso sem alegria, profissional, em nome de uma empresa de fachada, cujos titulares formais são 2 advogados suíços, mas o beneficiário final, adivinhe, Fernando Loureiro. Fernando Loureiro. Horácio passou a mão pela cabeça calva. Levava 30 anos na profissão, mas até ele sentiu um arrepio. Augusto, isso é enorme. Isso é muito dinheiro. Quanto? Ivan digitou algo. Esperou e depois deu uma cifra. Augusto fechou os olhos. A cifra que saiu da boca de Ivan era quase idêntica ao valor do último grande contrato que Augusto havia assinado há 3 dias. O contrato que havia sido o ápice de sua vida profissional. O mesmo valor, somado real por real ao longo de 10 anos, havia saído de sua empresa para o bolso de Fernando. Horácio, diga-me, isso não é só cadeia. Eu sei, isso é restituição. Isso é devolução total. Isso é. Augusto parou no meio da frase. Buscava a palavra. A encontrou. Isso é a oportunidade de devolver a uma mulher os 5 anos que lhe tiraram. Ivan levantou a vista. Senhor Menezes, ainda me resta uma coisa para lhe mostrar. Diga-me, na última página do caderno, abaixo do fechamento dos códigos, há um número de conta a mais, uma conta pessoal em nome de João Cavalcante. E essa conta foi aberta por João há 5 anos, 2 meses antes que ele desaparecesse. Tem um saldo ativo e teve uma movimentação há 3 meses. Augusto se endireitou na cadeira. Uma movimentação, uma transferência internacional pequena. Uma manutenção mensal para esta conta que depois é retirada em caixas eletrônicos locais. Local onde? Ivan fez a tela girar. Em uma cidade costeira do nordeste do país, há 3 meses, e antes disso outra, e antes outra. Cada mês durante anos sem falta. Horácio e Augusto ficaram em silêncio. Uma pessoa continuava operando essa conta. João Cavalcante, murmurou Augusto. Está vivo. Ivan assentiu. Não só está vivo, leva anos tentando, mês a mês, mandar dinheiro a alguém. Mas a conta beneficiária foi cancelada há 4 anos por ordem judicial. Cancelada por quem? Pela promotoria. Quando Fernando Loureiro iniciou o suposto processo por fraude contra João Cavalcante, o dinheiro ficou preso em um limbo. João tem enviado, mas nunca chegou às mãos de sua esposa.
Augusto Menezes apoiou as duas mãos sobre a mesa e respirou fundo. 5 anos. Um homem escondido, mês a mês, tentando fazer chegar dinheiro à sua família. Um dinheiro que nunca chegou. Uma esposa, mês a mês, limpando pisos para sobreviver, sem saber que o pai de suas filhas seguia tentando de longe sustentá-las. Horácio, diga-me, amanhã na coletiva de imprensa não só vou denunciar Fernando, vou pedir ao vivo que as autoridades reabram o caso de João Cavalcante e que liberem o que quer que esteja preso hoje mesmo. Augusto, isso é jogar tudo ou nada. Horácio, já não me resta nada a perder, mas há uma mulher que sim tem muito a recuperar e 2 meninas que merecem que seu pai volte para casa. Horácio Mendes ficou olhando para seu amigo de anos. Havia-o visto milionário, havia-o visto arruinado, mas esta noite, pela primeira vez, o via completo. Está bem, Augusto. Vamos tudo ou nada? Ivan sorriu. Eu preparo tudo. Nomes, contas, datas, movimentações. Para amanhã ao meio-roiaf. Você vai ter uma pasta que será notícia internacional. Augusto olhou o caderno azul aberto sobre a mesa, a letra cuidada de João, os desenhos pequenos de Valéria e Vitória, misturados entre os números, preenchendo as margens da verdade. Um homem havia feito do amor de suas filhas o código secreto da justiça, e esse homem ainda existia em alguma parte. Augusto fechou o caderno com cuidado. Seu Eleutério disse uma coisa hoje, murmurou. Disse que as coisas importantes nunca se veem na primeira tentativa. Seu Eleutério tem razão, respondeu Horácio. E os homens importantes também. A coletiva de imprensa foi convocada para as 11 da manhã do dia seguinte, nos degraus do edifício principal do Grupo Menezes. Horácio havia feito as ligações necessárias. A imprensa havia vindo por curiosidade. Augusto Menezes, o milionário caído da moeda no chão, anunciava um comunicado público. Poucos acreditavam que ele tivesse algo importante para dizer. Fernando Loureiro, da janela do 22 grau andar, olhava para baixo e ria sozinho. Que se afunde mais, irmão. Cada palavra que disser é mais um prego no caixão. Clara Albuquerque, sentada ao lado de Fernando, não ria. Passara 2 noites sem dormir bem. Algo em seu peito sabia antes que sua cabeça que algo não estava certo. Abaixo, nos degraus, Augusto subiu ao pequeno pódio. Ia com um terno simples, sem relógio de ouro, sem lenço no bolso, sem nada mais que uma pasta grossa debaixo do braço, e no bolso interno do paletó, o caderno azul. À esquerda do pódio, Horácio Mendes. À direita, Yolanda Cavalcante, vestida com simplicidade, mas com uma dignidade que calava a quem a olhava. Mais atrás, Ivan Bragança com 2 assistentes, e na primeira fila entre as testemunhas, seu Eleutério Figueiredo. Sem entender muito bem como havia chegado até ali, mas sabendo que tinha que estar, as gêmeas não estavam. Yolanda havia sido firme. Minhas filhas não são parte do espetáculo, nunca o serão. Augusto ligou o microfone. Bom dia. Meu nome é Augusto Menezes. Há 3 dias fui afastado do conselho do Grupo Menezes por acusações de fraude. Há 3 dias minha esposa Clara Albuquerque saiu da minha casa. Há 3 dias perdi no papel tudo o que havia construído durante uma vida. Fez uma pausa. As câmeras zumbiram. O que tenho a dizer hoje não é sobre o que perdi. É sobre o que todos perdemos há 5 anos sem perceber. Voltou a pausar. Há 5 anos um homem chamado João Cavalcante desapareceu desta cidade. Era contador do Grupo Menezes. A empresa inteira, incluindo eu mesmo, o declarou um fraudador. Lançamos toda a culpa de um dinheiro faltante sobre ele. Sua esposa, sentada hoje à minha direita, teve que criar sozinha suas 2 filhas pequenas, sem apoio, sem nome, limpando pisos em uma rodoviária. Yolanda não moveu o rosto, mas os olhos se encheram devagar. Hoje, diante de vocês, faço 2 anúncios. Os repórteres se inclinaram para a frente. Alguns editores-chefes, olhando a transmissão das redações, já estavam ligando para suas equipes. Isso não era o que esperávamos. Vamos ao vivo. Primeiro anúncio. João Cavalcante nunca roubou um centavo desta empresa. As provas que foram utilizadas contra ele foram falsificadas. Tenho aqui nesta pasta os documentos que o demonstram e entrego cópia neste exato momento à promotoria e aos meios. Horácio distribuiu as cópias. A sala de imprensa começou a se mover como um vespeiro. Segundo anúncio. Augusto tirou o caderno azul do bolso. João Cavalcante, antes de desaparecer, deixou provas escritas.
Deixou provas de quem durante anos esteve desviando dinheiro do Grupo Menezes para uma conta pessoal na Suíça. Essas provas foram escondidas engenhosamente em um caderno azul, um caderno com os desenhos de suas duas filhas, Valéria e Vitória. O nome do responsável continuou Augusto, elevando a voz acima do barulho. É Fernando Loureiro. A sala explodiu. No 22 grau andar, Fernando Loureiro levantou-se de sua cadeira com o rosto desfigurado. Clara levou a mão à boca. Isso é uma farsa, gritou Fernando pegando o celular. Chamem a segurança. Chamem meu advogado. Fernando, murmurou Clara, quase sem voz. É verdade? Cale a boca, Clara, cale a boca agora. Mas Clara já não escutava. Clara estava vendo na tela do escritório o rosto de seu ex-marido subindo ao pódio com uma serenidade que não lhe via há anos. Abaixo, nos degraus, Augusto continuou falando. Nesta pasta, disse, abrindo a primeira aba, estão as movimentações, conta por conta, data por data, 10 anos de desvios minuciosos escondidos em operações aparentemente legítimas. A operação final há 3 meses foi uma movimentação de vários milhões, que coincide exatamente com um faltante reportado em nosso último fechamento. Faltante pelo qual casualmente fui acusado. Os jornalistas começaram a fazer perguntas a gritos. Horácio levantou a mão. Uma por vez, por favor. Uma repórter mais velha, conhecida por não ter medo, levantou a voz primeiro. Senhor Menezes, o senhor tem como demonstrar que esse caderno é realmente do senhor Cavalcante e não uma falsificação recente? Augusto olhou para Yolanda. Yolanda assentiu. Yolanda se aproximou do microfone. As pessoas silenciaram por respeito, embora quase ninguém soubesse quem era. Falou com voz pequena, mas firme. Sou Yolanda Cavalcante, esposa de João Cavalcante. Levo 5 anos limpando pisos na rodoviária central para alimentar minhas 2 filhas. Meu esposo desapareceu uma manhã sem deixar rastro. A gente me disse que ele era um ladrão. Eu nunca acreditei. Mas em uma mulher como eu, sem estudos, sem contatos, sem um tostão, não acreditam nem os vizinhos. Fez uma pausa. Esse caderno é do João. Eu o vi escrever por anos. Pensava que ele estava escrevendo histórias para nossas filhas. Depois entendi que ele estava escrevendo outra coisa também. Uma coisa que ia nos salvar a todos. Só que demorou 5 anos para falar. A repórter assentiu com respeito. Outra jornalista perguntou. Senhor Menezes, o senhor já tentou contatar o senhor Loureiro? Ele negou os fatos. Eu pergunto ao senhor Loureiro publicamente se ele tem a coragem de descer de seu escritório hoje mesmo e dar a cara diante destas câmeras. Eu pergunto se ele tem a coragem de explicar a conta na Suíça em nome de sua empresa de fachada. Eu pergunto se ele tem a coragem de olhar nos olhos da mulher que durante 5 anos limpou pisos para alimentar as filhas do homem que ele decidiu enterrar vivo. As câmeras se voltaram para a entrada do edifício. Os repórteres correram para as portas esperando. Por 30 segundos, ninguém saiu, e então as portas se abriram. Fernando Loureiro apareceu na entrada com o rosto vermelho, os olhos pequenos, o terno impecável amassado em algum lugar das costas. Atrás dele, Clara Albuquerque, mas não caminhava ao lado, caminhava longe, como se as costas de Fernando já não lhe servissem de refúgio. Fernando avançou em direção ao pódio com passo firme. Isso é uma farsa, uma calúnia armada por um homem que perdeu tudo e que agora tenta sujar aqueles que sim trabalham por esta empresa. Eu vou processar civil e criminalmente Augusto Menezes. E vou processar também essa senhora por se prestar a este teatro. Etapa 1. Negação. Augusto lhe passou uma folha do caderno por cima do pódio. Uma folha que tinha a fotocópia de uma movimentação bancária com número de conta, com data, com destino. Fernando, esta operação é de há 3 meses. Você a reconhece? Fernando olhou a folha. O rosto dele se moveu um pouquinho. Só um pouquinho. Isso não prova nada. Qualquer número pode ser inventado. A promotoria já tem a cópia. Vamos verificar ao vivo contra os registros bancários que já solicitamos esta manhã. Etapa 2. Defesa. Augusto, irmão, podemos resolver isso em particular. Não precisa fazer este escândalo. Vamos nos sentar. Vamos conversar. Eu posso te ajudar a recuperar sua posição. De fato, os do conselho estão dispostos a... Fernando, diga-me, isso não é pela posição. Então por quê? Augusto olhou para Yolanda. Yolanda olhou para Augusto. Por essa senhora, disse Augusto, e por suas 2 filhas, e por um homem que, graças a você, leva 5 anos escondido. Fernando riu, mas a risada saiu quebrada.
Escondido, por favor. Cavalcante fugiu com o dinheiro. Todo mundo sabe. Cavalcante não levou um centavo. Cavalcante te descobriu. E você, em vez de devolver o roubado, decidiu enterrá-lo. Mas você se enganou em uma coisa. Cavalcante era mais inteligente que você, muito mais. Por isso, antes de ir embora, deixou um caderno com todos os nomes, todas as contas, todas as datas. Etapa 3. Colapso. Fernando levantou a mão para dizer algo. A mão ficou no ar. O rosto mudou. Algo em seus olhos se rendeu. As pessoas ao redor do pódio o viram. As câmeras o viram. O país inteiro o viu. Caderno Azul murmurou. Era das meninas. Você acreditou que era das meninas, Fernando, disse Augusto baixando a voz. E por isso ele passou por seus olhos na mesa de João por anos, e você nunca o abriu. Fernando baixou os olhos. Clara, atrás, deu um passo para trás, depois outro. Depois virou-se e caminhou sozinha para a rua. As câmeras a seguiram um instante. Uma repórter tentou deter. Lá, Clara não parou. Fernando se aproximou do microfone. A voz lhe tremeu. Eu preciso de um advogado. Eu não vou fazer declarações. Horácio. Mendes se aproximou. A promotoria já vem a caminho, senhor Loureiro. Sugiro que fique aqui mesmo até que cheguem, para seu próprio bem. Fernando sentou-se no degrau. Ficou na altura das botas dos repórteres. Ficou na altura dos pés de Yolanda Cavalcante, que estava parada junto ao pódio, segurando o caderno azul contra o peito. Por um instante seus olhos se cruzaram. Yolanda não lhe disse nada. Fernando também não, mas algo ali em silêncio se endireitou depois de 5 anos. Augusto se aproximou do microfone outra vez. Uma última coisa, disse. Isso não é sobre vingança. Isso é sobre devolver o que não era nosso. Eu vou pôr à disposição da promotoria todos os meus bens pessoais para garantir a restituição do desviado, e vou pedir com toda a força que me resta uma só coisa a mais. Fez uma pausa, que se reabra o caso de João Cavalcante, e que esta mesma semana essa família receba o que durante 5 anos lhe pertenceu e nunca lhe chegou. Yolanda fechou os olhos. Desta vez sim deixou cair as lágrimas. Ivan Bragança se aproximou por trás de Augusto e lhe sussurrou algo ao ouvido. Augusto se voltou para ele surpreso. Você tem certeza? Acaba de chegar a confirmação. 5 minutos. Augusto se aproximou do microfone. As mãos lhe tremiam. Senhoras e senhores, acabo de receber uma informação de último momento. Minha equipe legal, durante a noite, contatou o consulado do país em que acreditamos que se encontra o senhor João Cavalcante. Há 5 minutos, as autoridades desse país confirmaram em um comunicado oficial que um cidadão com esse nome vive efetivamente sob proteção de um programa de testemunhas e foi informado neste exato momento que seu caso foi reaberto. Yolanda dobrou-se para a frente. Horácio a segurou pelo braço. Seu Eleutério, na primeira fila, tirou o gorro e o apertou contra o peito. Meu esposo, murmurou Yolanda. Meu esposo está vivo. Está vivo. Yolanda, disse Augusto, deixando o pódio para se aproximar dela. E vai voltar. As câmeras gravaram esse momento. Gravaram-no inteiro. Gravaram-no sem dizer nada. E no dia seguinte, esse momento viralizou em todo o continente. O vídeo do momento em que Augusto anunciou que João estava vivo foi reproduzido nas primeiras 24 horas mais de 15 milhões de vezes. O rosto de Yolanda, segurando o caderno azul contra o peito, se tornou uma imagem que foi compartilhada em cozinhas, escritórios, ônibus e mercados de toda a região. Mas o que mais comoveu as pessoas não foi a denúncia contra Fernando, foi a frase pequena que Yolanda disse sem microfone, quase para si mesma, enquanto Augusto pedia à promotoria que reabrisse o caso. Uma câmera a captou por casualidade e a frase, lida pelos espectadores nos subtítulos automáticos, deu a volta ao mundo. Minhas filhas vão conhecer o pai delas. Naquela noite, em milhares de lares humildes, houve gente chorando em frente a uma tela. Na manhã seguinte, as manchetes estavam tomadas. O caderno azul, prova invicta de um pai que nunca havia fugido. Augusto Menezes, do banco da estação ao pódio da justiça. Yolanda Cavalcante, a faxineira que guardou durante 5 anos o que a empresa não soube ler. Mas a manchete mais lida, a que ficou pregada nas paredes dos pequenos bairros, foi outra. 2 meninas pequenas, uma bala e um caderno. Assim começou tudo. A promotoria agiu rápido. Fernando Loureiro foi formalmente investigado. Suas contas na Suíça foram congeladas. Seus aliados internos no conselho
Começaram a se separar dele como se separam os passageiros de um barco que afunda. Alguns confessaram, outros entregaram documentos que tinham guardados por medo. Cada confissão confirmava o que o caderno já havia mostrado. Clara Albuquerque não voltou a ligar para Fernando, também não voltou a ligar para Augusto. Mudou-se para a casa de sua mãe em uma pequena cidade onde ninguém a conhecia e dali mandou dias depois uma carta curta a Augusto. 2 linhas. Não te peço que me perdoe. Peço apenas que algum dia, quando puder, lembre que eu também fui enganada por mim mesma, sobretudo. Augusto leu a carta 3 vezes, guardou-a em uma gaveta, não a respondeu, mas também não a rasgou. O conselho do Grupo Menezes se reuniu em sessão extraordinária. Augusto foi restituído por unanimidade. Os sócios que haviam votado contra ele há poucos dias agora tentavam, com sorrisos tensos, convencê-lo de que sempre estiveram do seu lado. Augusto os escutou a todos sem interromper e quando terminaram falou ele: Senhores, vou aceitar a restituição, mas lhes advirto algo, não vou esquecer quem votou como naquela reunião, não por vingança, por aprendizado. Esta empresa durante muitos anos foi um lugar onde mandava o medo. Isso acabou. Se algum de vocês prefere ir embora antes de mudar, eu entendo. Mas quem ficar, vai trabalhar comigo sob outras regras. 3 diretores renunciaram naquela mesma tarde. Augusto não os reteve. Naquela noite, enquanto o país inteiro falava do caso, Augusto subiu pela primeira vez a cobertura, que havia sido sua casa por anos. Estava vazia. Clara havia levado o pouco que queria. Os móveis caros ainda estavam lá, agora com um ar de museu abandonado. Augusto percorreu os cômodos devagar. Parou em frente a uma foto emoldurada na sala. Uma foto de seu pai, jovem, sorrindo de pé na entrada do primeiro escritório familiar. Augusto a desceu. Olhou-a por um bom tempo. Desculpe, pai, disse em voz alta no meio do silêncio. Demorei demais para escutar o que me dizia. Desceu outra vez no elevador, saiu da cobertura com uma só mala. Não voltou a dormir ali. Naquela mesma semana vendeu a casa. Com o dinheiro não comprou nada para ele. Uma manhã, dias depois, Augusto se apresentou no departamento humilde onde Yolanda vivia com suas filhas. Levou café, levou pão e levou sobre o pão um envelope. Yolanda lhe abriu a porta com desconfiança. As gêmeas atrás espiaram a cabeça com curiosidade. É o senhor da bala. Mamãe, mamãe. Deixou o senhor voltar. Augusto sorriu. Bom dia, Yolanda. Bom dia, meninas. Bom dia, senhor Menezes. Disse Yolanda com aquela voz nova que estava aprendendo a usar. Metade cuidadosa, metade cordial. Entre. O apartamento era pequeníssimo. Uma sala com uma mesa baixa, um sofá velho, uma janela com cortinas claras e em uma parede um desenho emoldurado, um desenho a lápis, um desenho de um homem com paletó e gravata. Augusto ficou olhando. Nós emolduramos há 3 anos, disse Yolanda atrás dele. As meninas disseram que queriam ver o senhor do caderno todos os dias. Yolanda, diga-me, eu não mereço isso. Isso não decide o senhor, decidem elas. Augusto se virou. As gêmeas estavam sentadas no sofá, olhando o envelope que ele havia deixado na mesa. O que tem no envelope, mamãe? Perguntou Vitória. Não sei, minha vida, senhor Menezes. Augusto sentou-se em frente a elas em uma cadeira pequena, quase de criança. Ficava ridícula, mas já não lhe importava. Meninas, Yolanda, esse envelope é a primeira carta que o pai de vocês escreveu há muitos anos. A que deixou no caderno azul. Eu a encontrei quando comecei a ler as páginas e considerei que tinha dona. As gêmeas ficaram muito quietas. É do papai? Perguntou Valéria. É do papai. É para vocês. Mamãe, abrimos. Yolanda levou a mão à boca, tomou ar um par de vezes. Depois sentou-se no sofá entre as duas. Sim, meus amores. Abrimos juntas. Yolanda abriu o envelope. Tirou uma folha dobrada com cuidado. A letra cuidada de João, pequenina, preenchia o papel. Para Valéria e Vitória, meus amores. Se estão lendo isto, quer dizer que algo não saiu como eu queria. Eu fui embora não porque não quisesse estar com vocês. Eu fui embora para protegê-las. Eu vou voltar, meus amores. Eu vou voltar. Mas se algo acontecer e eu não voltar, quero que saibam 3 coisas. A primeira, seu pai as amou desde o primeiro instante em que soube que seriam 2. Eu chorei de felicidade nesse dia e esse choro segue comigo ainda. A segunda, sua mãe é a mulher mais forte que conheço. Se alguma vez lhes pedirem para escolher quem admirar, escolham-na. A ela sempre. Ela nunca se rende, e se eu sou um pouquinho homem bom, é porque ela me ensinou a sê-lo. A terceira,
Esse caderno azul que lhes vou deixar é o mais importante que meu pai tem. Não só porque tem seus desenhos, mas porque algum dia alguém saberá lê-lo. Quando esse dia chegar, as coisas começarão a se acertar. Eu as amo com tudo, meus amores. E vou voltar, papai. As duas gêmeas estavam muito quietas. Valéria abraçou a carta contra o peito. Vitória ficou com a mão apertada na perna de sua mãe. Mamãe, disse Vitória ao fim, papai nos amava. Sim, minha vida. Sempre as amou. Mamãe, disse Valéria, papai vai voltar? Yolanda olhou para Augusto. Augusto assentiu com a cabeça. Sim, minha vida. Papai vai voltar hoje mesmo, se Deus quiser. As gêmeas não entenderam totalmente, mas algo no ar lhes tocou por dentro. Algo que fez Valéria subir no sofá e abraçar sua mãe e Vitória a ambas. Augusto levantou-se devagar. Tinha os olhos cheios. Não os limpou. Yolanda, eu vou estar lá fora na entrada. Quando ele chegar, eu vou bater. Obrigado, senhor Menezes. Augusto. Augusto saiu para o corredor. Fechou a porta devagar. Sentou-se no degrau em frente ao apartamento. Horácio Mendes e 2 oficiais do consulado chegaram 3 horas depois. Atrás deles vinha um homem magro, com uma pequena mochila, com o rosto mais abatido do que tinha nas fotos antigas, com 5 anos escondidos nos olhos. João Cavalcante. Augusto levantou-se por um instante. Os 2 homens se olharam sem se mover. Haviam sido chefe e empregado. Haviam sido injúria e silêncio. Haviam sido 5 anos de não saber. Augusto estendeu a mão. João a tomou, mas não a tomou como cumprimento. Tomou-a com as 2 mãos, apertando-a. Senhor Menezes. João, obrigado por ler o caderno. Augusto não conseguiu dizer nada, apenas baixou a cabeça. Desculpe, João. Desculpe os 5 anos. Augusto. João disse o nome pela primeira vez. Se eu tivesse tido mais confiança no Senhor, tudo isso teria sido diferente. A culpa não é só sua. Sim, é. Não de todo, Senhor. Vamos dividi-la como homens e vamos aprender os 2. Augusto assentiu. A voz lhe saiu rouca. Sua esposa está esperando e suas filhas. Senhor Menezes, antes de tocar essa porta, uma pergunta. A que for. Como elas estão? Augusto pensou o que dizer. Só uma palavra lhe veio à cabeça. Inteiras. João assentiu, fechou os olhos, tomou ar e tocou a porta. Yolanda abriu, olhou-o um instante, só um instante. O rosto dela se quebrou em silêncio. Nenhum grito, nenhum soluço. Apenas uma mão que subiu para a boca e ficou ali tremendo, como se tivesse medo de soltá-la, e descobrir que o homem do umbral era uma imagem e não um corpo. João não se moveu também. Tinha a mochila pendurada em um ombro. Tinha os sapatos empoeirados. Tinha 5 anos nos olhos. Yola, uma só palavra. A forma como só ele a havia chamado. A forma que ela havia continuado escutando todas as noites em sonhos, sem saber se era lembrança ou invenção. Yolanda deu um passo à frente, depois outro, e sem dizer nada o abraçou como se levasse 5 anos contendo esse abraço, as 2 mãos em suas costas, o rosto contra seu ombro, sem gritar, sem chorar forte, apenas apertando-o devagar, como quem comprova com o corpo que algo é real. As gêmeas atrás não entenderam de imediato. Estavam paradas no meio da sala, vendo um senhor desconhecido abraçado à sua mamãe, mas algo no ar lhes disse o que seus ouvidos ainda não podiam processar. Valéria foi a primeira. Soltou a carta do sofá, deu 2 pequenos passos, parou. Mamãe. Yolanda se separou do abraço devagar, tomou João pela mão e o guiou até o centro da sala. Agachou-se em frente às 2 meninas com os olhos cheios. Meus amores, este é o papai. Papai é papai. Papai, papai, papai. As 2 se lançaram ao mesmo tempo. João caiu de joelhos para recebê-las. As apertou com os 2 braços, até que as 3 formassem um só volume pequeno no meio da sala. Yolanda sentou-se ao lado, apoiando a testa contra o ombro de João, e só então se permitiu chorar, como chora uma mulher que esperou o que tinha que esperar. Augusto do corredor fechou a porta devagar. Não queria lhes roubar nem um segundo. Desceu as escadas do edifício, saiu para o calçamento, caminhou até a esquina, e ali, parado no meio da rua, chorou pela primeira vez como um homem que não sabe chorar, mas que se permite fazê-lo finalmente, depois de toda uma vida. E quando parou, percebeu que algo dentro dele havia mudado para sempre. Não havia recuperado somente uma empresa, não havia vencido somente a um inimigo. Havia aprendido, tarde demais para 5 anos perdidos, mas há tempo para tudo o que vinha, o que de verdade significava ser rico.
As semanas que se seguiram foram de reconstrução, não só da empresa, de vidas inteiras. Fernando Loureiro, depois de várias semanas de processo, chegou a um acordo com a promotoria. Devolveu até o último centavo do desviado. Renunciou a todos os seus cargos. Aceitou passar um tempo prolongado dedicado ao serviço comunitário, sem acesso a cargos diretivos. A pena foi dura, mas não destrutiva. Augusto, surpreendentemente, foi o primeiro a pedir ao juiz que considerasse uma saída de reabilitação mais do que de vingança. Esmagar Fernando não me devolve os 5 anos de Yolanda, disse a Horácio. E ensiná-lo a viver diferente sim pode ajudar para que outros não terminem como ele. Horácio o olhou assombrado, mas não o contradisse. Fernando saiu da audiência com a cabeça baixa, procurou Augusto no corredor. Tinha os olhos inchados. Augusto: Fernando, eu não mereço o que você pediu por mim, isso eu já sei, mas te agradeço. Vou fazer as coisas diferentes, prometo. Fernando, as promessas feitas diante de um homem que cai já não me convencem. Demonstre-as com o tempo. Essa é a única maneira. Fernando assentiu. Não disse mais. Augusto o deixou ir. João voltou à empresa, não como contador subordinado. Augusto lhe ofereceu uma vice-presidência financeira. João a aceitou com uma condição. Trabalho só se o primeiro programa que montarmos tiver a ver com a gente que limpa os pisos. Augusto sorriu. Já o havia pensado. Yolanda deixou a empresa de limpeza terceirizada e se incorporou a uma fundação recém-criada. A fundação se chamou Caderno Azul. Sua primeira missão era acompanhar famílias de trabalhadores que tivessem sofrido injustiças trabalhistas ou desaparecimentos. Yolanda foi nomeada coordenadora geral. Seu salário, pela primeira vez em sua vida, permitiu-lhe olhar o final do mês sem angústia. Dona Hortência, a supervisora da estação, foi afastada de seu cargo quando uma investigação interna mostrou que durante anos havia submetido o pessoal a um regime de humilhações constantes. Augusto não pediu essa investigação, pediram as próprias companheiras de Yolanda, animadas por seu exemplo. Seu Eleutério Figueiredo, no entanto, não aceitou nenhum oferecimento. Augusto lhe ofereceu um emprego formal, uma pensão vitalícia, o que ele quisesse. Filho, eu já tenho meu quiosque e nesta idade a única coisa nova que preciso é café fresco todas as manhãs. Se quiser me ajudar, diga à sua gente que quando passarem por aqui me comprem o jornal. Isso é o único que peço. Augusto riu. Era a primeira vez que ria de verdade em um mês. Seu Elo, isso já é lei na minha empresa. Então estamos contentes. Uma tarde, Augusto convidou a família Cavalcante para seu novo apartamento. Era um apartamento médio, modesto, com uma mesa de madeira grande e uma sala com 2 janelas. Augusto havia aprendido a cozinhar desde que se mudou. Não bem, mas com vontade. Yolanda trouxe uma sobremesa. João trouxe um livro. As gêmeas trouxeram cada uma um desenho novo. Augusto os recebeu na porta. Entrem, família. Família, repetiu Yolanda em voz baixa, sorrindo um pouquinho. Jantaram devagar, falaram de coisas pequenas, de como Valéria estava aprendendo a ler, de como Vitória ganhava de João no xadrez, de como Yolanda estava estudando à noite, um curso técnico que havia deixado pela metade anos atrás, de como Augusto, pela primeira vez em 30 anos, estava dormindo mais de 6 horas seguidas. Depois da janta, as meninas se aproximaram de Augusto com um pequeno pacote embrulhado em papel de presente caseiro. Para o senhor, disse Valéria. Nós fizemos juntas as 2, acrescentou Vitória. Mamãe nos ajudou só com a fita. Augusto abriu o pacote devagar. Dentro havia um caderno pequeno de capa dura, com uma capa que Valéria havia decorado com flores e sóis. Dentro, desenhos novos feitos pelas 2. Na primeira folha, com a letra grande de menina que recém aprende, dizia: para o senhor da bala, que se chama Augusto e que é nosso amigo. Augusto fechou o caderno, levou a mão ao rosto. João lhe passou um guardanapo. Não disse nada, não fazia falta. Obrigado, meninas. Este é o melhor caderno que me deram na vida. É sério? Perguntou Valéria. É sério? Mais que o azul do papai? Perguntou Vitória com aquela lógica infantil que sempre vai ao fundo. O azul do seu pai não é para mim, Vitória. É da sua família. Mas este novo, este é de vocês para mim. E os 2 cadernos juntos agora dão sentido à minha vida. Yolanda olhou para João. João olhou para Yolanda. Por debaixo da mesa, suas mãos se buscaram. 3 meses depois da janta, em um auditório médio da cidade,
foi feito o lançamento oficial da Fundação Caderno Azul. Assistiram jornalistas, autoridades, líderes comunitários e, na primeira fila, várias famílias que a Fundação já havia ajudado em seus primeiros casos piloto. João e Yolanda estavam na primeira fila de mãos dadas. As gêmeas, sentadas entre os dois, brincavam de contar as luzes do teto, onde seu elo havia aceitado desta vez ir como convidado. Levava um paletó emprestado, uma gravata torta e um sorriso que lhe tomava o rosto inteiro. E em uma das filas do meio havia um homem sozinho, vestido de forma simples, com a barba raspada com cuidado. Fernando Loureiro, em liberdade assistida, havia pedido permissão especial para assistir. Augusto havia assinado a autorização pessoalmente. A sala se encheu. Horácio Mendes, no pódio, apresentou o fundador. Augusto subiu sem paletó caro, sem gravata, sem nada que o separasse do público. Boa tarde. Pausa. Há alguns meses perdi tudo. Minha empresa, meu nome, minha esposa, minha reputação. Passei 3 dias sentado em um banco da rodoviária central, olhando uma moeda no chão que um homem havia me jogado para o meu café. Não a peguei. Não por orgulho, por medo de aceitar que essa era a nova medida da minha vida. A sala estava em silêncio. O que me tirou daquele banco não foi uma ideia brilhante, não foi um advogado, não foi uma ligação de um sócio. Foi uma bala de morango que me deram 2 meninas pequenas que passavam por ali. Essas 2 meninas acreditaram que eu estava triste e sem saber quem eu era, sem saber o que eu havia feito, sem saber a quem haviam roubado os 5 anos mais importantes de sua família. Me ofereceram o único que tinham no bolso. Fez uma pausa longa. Hoje quero falar neste pódio a 2 grupos de pessoas distintas. Primeiro, a quem se sentiu invisível, a quem limpa pisos antes que o resto da cidade acorde, a quem espera ônibus na madrugada, a quem sabe que seu trabalho sustenta um edifício inteiro, mas que nunca é nomeado em uma reunião de diretoria. A vocês eu digo, eu os vi passar por mim a vida toda e não os olhei. Não soube sequer o nome da mulher que limpava meu escritório por anos. E acontece que essa mulher e outras como ela eram as que sustentavam a respiração da empresa inteira. Peço perdão a todas, por mim e por todos os que, como eu, ainda não aprenderam a vê-las. Algumas mulheres no auditório começaram a chorar. Outras aplaudiram sem levantar as mãos do colo. Segundo, a quem está em lugares de poder, aos que têm escritórios grandes, salários grandes, decisões grandes, a vocês eu falo diferente. Eu fui um de vocês durante 30 anos e vou lhes dizer algo que aprendi muito tarde, mas há tempo. O verdadeiro perigo de ter poder não é que alguém venha tirá-lo. O verdadeiro perigo é que a gente se acostume a não olhar para as pessoas. E quando a gente deixa de olhar para as pessoas, cedo ou tarde, as pessoas deixam também de existir ao redor da gente, e no dia em que a gente cai, não há ninguém no chão que nos levante. Porque a gente mesmo durante anos foi deixando que os que sim nos teriam levantado se fizessem invisíveis. Pausa. A dignidade não se concede de uma mesa de escritório. Se reconhece caminhando. Aplauso longo. O dinheiro não compra um pai, mas a verdade sim o traz de volta. Mais aplausos. E uma bala na mão certa vale mais que um contrato assinado por uma multinacional. Risadas, aplausos, lágrimas. Tenho visto nestes meses o que durante anos não fui capaz de ver. Tenho visto famílias humildes que sustentam cidades inteiras com suas madrugadas. Tenho visto mãos vermelhas que têm mais história dentro que muitos livros. Tenho visto crianças pequenas olharem desconhecidos com uma bondade que os adultos temos que aprender outra vez. E o que entendi? O que vou levar comigo o resto da minha vida é isto. O dia em que um país aprende a olhar para sua gente mais calada, esse país começa a curar de verdade. A sala aplaudiu longo. Quero antes de fechar agradecer a 3 pessoas em particular. Seu Eleutério Figueiredo, 40 anos no quiosque desta estação. Quando estava no chão, foi a primeira pessoa a me dar um café quente e a se sentar no banco ao meu lado sem me pedir nada. Seu Eleutério, por favor, levante-se, para que o país o conheça. Seu Eleutério, na primeira fila, hesitou, mas no final se levantou. Saudou com o gorro. A gente o aplaudiu. Ele se sentou rápido, envergonhado. João Cavalcante. Trabalhou comigo durante anos. Foi tratado injustamente. Perdeu 5 anos de sua vida com sua família e ainda assim teve a grandeza de retornar e aceitar voltar a trabalhar na empresa que o enterrou. João, obrigado por me ensinar que a inteligência mais alta é a que se mantém firme quando tudo cai. João se levantou, fez um pequeno gesto com a cabeça e voltou a sentar-se.
E quero por último reconhecer uma pessoa que talvez muitos nesta sala não esperem que eu mencione. Fernando Loureiro. A sala se agitou. Fernando cometeu coisas graves. Está pagando por elas. Mas hoje decidiu vir aqui diante das câmeras, diante de todos, sem se esconder. E isso, em um homem que durante anos se escondeu atrás de mim, é um primeiro passo. Fernando, não te perdoo, nem deixo de te perdoar. Isso o tempo vai decidir. Mas te agradeço ter vindo, porque sem você, não teria tido o final que teve, e porque me ensinou também o perigoso que é não escutar a gente que tem um homem debaixo. Eu te escutei demais. Vou aprender a escutar mais gente. Obrigado. Fernando ficou quieto, baixou a cabeça, levou a mão ao peito. Augusto olhou para Yolanda. Yolanda assentiu. Há duas pessoas mais a quem devo agradecer, e não as vou nomear daqui. Vou chamá-las a este pódio. Valéria Cavalcante. Vitória Cavalcante. Venham, por favor. As gêmeas se olharam. Yolanda lhes deu um pequeno empurrão suave. João lhes sorriu. As duas caminharam de mãos dadas pelo corredor do auditório. Vestidas iguais, os laços firmes. O público inteiro se pôs de pé. Augusto se agachou até ficar à altura delas. As duas o abraçaram como a um velho amigo. O auditório aplaude sem parar. Meninas, disse Augusto ao microfone com as duas penduradas em seu pescoço. Vocês são a razão pela qual esta fundação existe e são a razão pela qual muitas famílias nos próximos anos não terão que esperar 5 anos para que alguém as escute. Obrigado. Obrigado pela bala. Obrigado pelo caderno. Obrigado por me ensinar a olhar. Valéria sussurrou algo no ouvido. Augusto riu. Levantou-se. Valéria acaba de me dizer que agora ela também tem uma bala, mas que desta vez não vai me dar. Me disse que vai dar ao senhor Loureiro, porque ela acredita que hoje ele também está triste. A sala se comoveu. Valéria caminhou até onde estava Fernando, tirou uma bala de morango e entregou-lhe. Fernando cobriu o rosto com a mão. As câmeras gravaram também esse instante, e esse instante, como outros antes, viralizou, mas desta vez não por escândalo, por humanidade. Naquela mesma noite, em milhares de comentários sob o vídeo, a gente escrevia coisas diferentes das que havia escrito meses atrás. Já não eram risadas, já não eram zombarias, eram histórias próprias. Homens contando que haviam perdido o emprego e ninguém lhes havia dado um café. Mulheres contando que haviam criado filhos sozinhas durante anos porque alguém em algum escritório havia assinado um papel sem lê-lo. Idosos contando que um quiosqueiro do bairro havia sido mais família para eles do que a própria família. A história de Augusto e Yolanda havia aberto, sem se propor, uma conversa que o país precisava ter há muito tempo. A frase das duas audiências, especialmente, replicou-se em reuniões de diretoria, em aulas universitárias, em sermões, em conversas de almoço. A dignidade não se concede de uma mesa de escritório, se reconhece caminhando. Houve empresários que a mandaram imprimir, houve trabalhadores que a colaram nos armários, houve professores que a colocaram como tema de redação para seus alunos. Augusto não quis encabeçar nenhuma campanha com essa frase. Não é minha, disse cada vez que lhes propuseram. É de um caderno azul, e o caderno azul é de uma família. Os meses seguintes trouxeram o que nenhum plano teria podido prever. A Fundação Caderno Azul recebeu doações de empresas, sindicatos, cidadãos comuns e até de um governo estrangeiro. Seu modelo se replicou em outras cidades. Outras companhias iniciaram seus próprios programas internos de dignidade laboral. Jornais especializados começaram a falar do modelo Menezes como uma nova forma de gestão empresarial. Augusto se tornou, sem se propor, uma figura pública. Convidavam-no para fóruns, entrevistas, universidades. Aceitava poucas. Uma das poucas que aceitou foi uma palestra em uma escola pública de periferia. Falou durante 1 hora. No final, uma menina pequena lhe perguntou: Senhor, o senhor era milionário antes? Sim, era milionário. E agora? Agora sou mais rico. Mas é mais rico de dinheiro ou de quê? Augusto sorriu. De gente, filhinha, sou mais rico de gente. A menina assentiu como se entendesse tudo e à sua maneira o entendia. João e Yolanda, após vários meses, voltaram a viver como uma família inteira. Compraram uma casa modesta em um bairro tranquilo. As gêmeas começaram a frequentar uma boa escola. Não por privilégio, mas por mérito das conquistas que já haviam acumulado. Valéria descobriu que adorava escrever. Vitória que adorava desenhar. Cada uma, à sua maneira, carregava dentro algo do caderno de seu pai. Dona Rosalva, uma vizinha que as havia cuidado nos anos mais difíceis, tornou-se a avó de coração das meninas. Ia todos os domingos almoçar, levava arroz doce,
Seu Eleutério seguiu em seu quiosque, mas Augusto lhe mandou, sem que ninguém pedisse. Uma equipe de pintores e carpinteiros que renovaram o local sem tocar na alma do lugar. Colocaram um teto novo, uma geladeira fria, uma pequena mesinha para os clientes que quisessem sentar para tomar um café. Seu Eleutério pôs um cartaz à mão na entrada. Café grátis para quem precisar conversar. O cartaz se tornou famoso e todos os amanheceres havia gente que não precisava de café, mas de um ouvido. Fernando Loureiro cumpriu seu programa de serviço comunitário. Trabalhou como administrativo em uma associação que ajudava pessoas em situação de rua. A princípio, o aceitaram só porque Augusto o havia recomendado. Depois, com o tempo, o aceitaram porque ele começou a ser lentamente alguém diferente. Não voltou a ter cargos diretivos, não os buscou. Vivia em um apartamento pequeno, aprendeu a cozinhar. Começou a falar em grupos de homens que estavam tentando também mudar. Uma vez, em um desses grupos, alguém lhe perguntou qual havia sido o momento mais duro de toda a sua queda. Ele respondeu: "O dia em que uma menina pequena me deu uma bala em um auditório. Por quê? Porque entendi que o que me havia quebrado durante anos não era o dinheiro, era a incapacidade de receber uma ternura sem suspeitar dela." Clara Albuquerque não voltou à cidade. Encontrou na cidade de sua mãe uma vida menor, mas mais sua. Escreveu mais uma carta para Augusto meses depois. Apenas 2 linhas. "Fico feliz que você esteja bem e fico feliz que aquele banco tenha sido, no final, o início de algo bom." Augusto aguardou ao lado da primeira carta, as 2 na mesma gaveta. E em um domingo à tarde, caminhando para o quiosque de seu Elo para tomar o café de costume, Augusto sentou-se pela última vez no banco de madeira. O mesmo banco, o mesmo ponto exato do calçamento, a mesma vista dos ônibus cruzando, mas desta vez não estava sozinho. À sua esquerda, seu Eleutério, com o gorro posto, uma xícara fumegante na mão e o sorriso de sempre. À sua direita, João falando baixinho de uns números novos, à sua frente brincando de pular as lajotas do calçamento, Valéria e Vitória, e a poucos passos dali, sentada em um banco vizinho conversando com 2 vizinhas que agora ajudavam a fundação. Yolanda. Augusto olhou o banco. Lembrou-se do Augusto daquela manhã terrível, o do terno manchado, o que não pegou a moeda, o que pensava que já nada lhe restava. Sorriu um pouquinho só para si. Se aquele Augusto pudesse ver, Lu agora não se reconheceria. E isso, pensou, era o melhor presente que a vida lhe havia dado. "Augusto, filho", disse seu Elo, oferecendo-lhe um copo de café quente. "Está fresco, acabado de fazer." "Obrigado, seu Eleutério. Eu lhe disse uma vez que as coisas importantes nunca se veem na primeira tentativa." Disse sim, aprendi. Augusto olhou para as gêmeas, que agora pediam a João para ajudá-las a contar as lajotas. Olhou para Yolanda rindo suavemente com as vizinhas. Olhou o calçamento, os ônibus, a fachada da estação. "Aprendi, seu Eleutério. Aprendi. Bom filho, então já não deve nada à vida. Algo lhe devo, seu Eleutério." "O quê?" "Devo continuar olhando bem por todos os anos que não olhei." Seu Eleutério assentiu. Bebeu um gole. Fechou os olhos ao sol. "Essa, filho, é a única dívida que vale a pena pagar." As gêmeas vieram correndo. Cada uma entregou a Augusto uma lajota imaginária. Disseram-lhe que era ouro. Augusto as recebeu com seriedade de banqueiro. Guardou-as no bolso interno do paletó, no mesmo bolso onde há meses havia levado uma vez um caderno azul. "Augusto", disse Valéria, subindo no banco ao seu lado, "sabe o que o papai nos disse ontem à noite?" "O que lhes disse, meu amor?" "Que todos os dias, quando estava longe de nós, olhava o céu e imaginava que o Senhor nos cuidava até que ele pudesse voltar." Vitória assentiu atrás, subindo no outro lado. "E nós lhe dissemos que sim, que era certo, porque o Senhor nos cuidou com a bala." Lembra, Augusto ficou calado, tomou ar. Olhou para os ônibus para que as meninas não lhe vissem os olhos. "Meninas", disse com a voz um pouquinho embargada, "foram vocês que me cuidaram naquele dia e depois, e ainda hoje." Valéria pensou um instante. Depois disse, com aquela lógica desarmada que só as crianças têm, "Isso é porque somos amigos. Isso é porque somos amigos", repetiu Vitória. Augusto sorriu. Olhou para João, que conversava a poucos passos dali. Olhou para Yolanda, que naquele momento virou a cabeça do banco vizinho e lhe devolveu o sorriso. E ali, sentado naquele banco, com um café simples na mão, uma família que não era a sua e que, no entanto, lhe pertencia, uma estação inteira movendo-se ao redor sem saber sua história, Augusto Menezes entendeu algo que nenhum contrato havia podido ensinar-lhe.
que a maior riqueza de um homem não se mede no que tem quando tudo lhe sorri, se mede no que conserva quando tudo lhe cai. E às vezes essa riqueza vem caminhando em direção a você com 2 pequenos laços, uma bala de morango e um caderno desgastado entre as mãos. Augusto fechou os olhos, sentiu o sol no rosto e pela primeira vez em muitíssimos anos não precisou de mais nada. Ele havia perdido tudo e 2 pequenas com um caderno lhe devolveram o destino.